Armando já mostrou, que é o nosso professor aí de reto por vídeo, já mostrou a sua técnica para a excisão total do mesorreto. Lembrando que a excisão total do mesorreto é o principal princípio técnico a ser seguido na cirurgia do reto extraperitoneal, sobretudo após neoadjuvância. E o objetivo, que é obter um espécime completamente revestido pela fáscia mesorretal, é uma variável prognóstica independente para os pacientes com câncer de reto submetidos ou não à neoadjuvância. Bom, a primeira dúvida que já foi levantada aqui se refere aos números de trocards, que é, como vários colegas já comentaram, de uma forma geral padronizado, especialmente com as considerações que o Armando fez sobre a importância do trocárdio da fossa ilíaca direita, que deve favorecer a dissecção do ângulo esplênico e deve favorecer uma dissecção retal sem bater no promontório. E a dúvida sobre se, também já foi abordada aqui, em qual momento e sobre se sempre deve ser inserido o trocárdio suprapúbico. Bom, para aqueles cirurgiões que planejam uma incisão auxiliar, uma incisão de serviço para operar o reto, talvez ele deva ser colocado no começo da operação. Na nossa prática, assim como acho que foi o Lacerda falou, na maioria dos casos, a retirada da peça e o grampeamento, pelo menos a transecção linear do reto extraperitoneal ao nível dos elevadores lá no HC, é feita também com o emprego de um grampeador convencional, o Contour. Então, utilizar o portal suprapúbico aqui não faz mal nenhum, não traz desfecho adverso cosmético nenhum. E na nossa prática, mesmo que nós façamos uma operação totalmente laparoscópica, homens e mulheres, nós sempre utilizamos 6 portais, porque nós achamos que esse é o melhor modo, atualmente, de se conseguir excisão total do mesorreto por videolaparoscopia. Talvez, daqui a alguns anos, não seja por videolaparoscopia e seja por via transanal endoscópica, como algumas publicações já se aventuraram a realizar. A ordem para a excisão total do mesorreto que nós realizamos é a ligadura da veia, como foi mostrada pelo Rodrigo Ambar, a liberação do ângulo esplênico, como foi mostrado pelo Dr. Rocco, a ligadura da artéria mesentérica inferior, também como foi mostrado pelo Ambar, e a excisão total do mesorreto com preservação autonômica, como foi mostrado pelo Armando, nessa ordem. No que se refere à mobilização do ângulo esplênico, o Pandini comentou bem, Dr. Leroy, Dr. Joel Leroy, para quem não conhece, acho difícil, não costuma realizar a mobilização do ângulo esplênico. De fato, não costuma. Nós, muitas vezes, tentamos não realizar. Quando nós não realizamos ângulo esplênico para reto? Justamente para os tumores mais avançados. Quando a gente acha que o tumor é muito avançado, nós não queremos chegar no reto depois de ter passado por toda uma operação de colectomia abdominal. Então, para aqueles tumores maiores, para os tumores no sexo masculino, os homens gordos ou para os pacientes com resposta ruim à neoadjuvância, é importante que o cirurgião chegue ao reto em posse de suas plenas capacidades e faculdades mentais e físicas, porque a cirurgia mais importante não está no ângulo esplênico, embora já esteja padronizado, está no reto. Então é essa a seleção que hoje a gente faz. É possível realizar a excisão total do mesorreto com mobilização do ângulo esplênico e é possível realizar sem mobilização do ângulo esplênico. Vai ter problema na esterilização da peça? Cada vez mais, eu e o Dr. Vitor estamos aprendendo, o Dr. Alexandre também, estamos aprendendo que não tem problema. Agora, a transecção da peça, do limite cranial da futura anastomose coloretal é que é o segredo. Se você não mobilizar o ângulo esplênico, a transecção do mesocólon tem que ser diferente do que se você mobilizou o ângulo esplênico. Senão, seu cólon vai ficar curto para chegar ao ânus. E a mobilização do ângulo esplênico já foi mostrada aqui pelo Rodrigo Ambar. A ligadura da artéria também foi mostrada. Esse é um típico tumor de excisão total no mesorreto, ou pelo menos que pode causar alguma dúvida, mas não deve causar nenhuma dúvida, porque ele tem uma porção intraperitoneal e uma porção extraperitoneal. O Rodrigo Ambar já mostrou aqui a mobilização da artéria mesentérica inferior, mas nós queremos mostrar, vamos repetir o filme, só para demonstrar que é no início, na preparação dessa incisão, que ocorre 2 centímetros medial à artéria ilíaca comum direita, que se adentra o plano sagrado. E aí, para cima, você controla a artéria. E para baixo, como o Armando já mostrou muito bem, se inicia a dissecção no plano sagrado entre a fáscia mesorretal, está aqui a artéria retal superior, identificada, é ela que nós devemos buscar para cair no plano sagrado, e é na ligadura da artéria que a gente acerta o plano para a excisão total do mesorreto.
eu não sei quem mostrou aqui, me perdoem, sobre, acho que foi o Dinho. O Dinho mostrou sobre a importância da fixação do útero. Nós utilizamos também esse dispositivo passador de um fio transparietal. Nós sempre, nos casos em mulheres com útero, realizamos a apexia do útero para excisão total do mesorreto. E lembrar que o guia para excisão total do mesorreto é o da preservação autonômica. Então, para quem ainda não sabe, nós já falamos várias vezes. O plexo hipogástrico superior é um plexo completamente autonômico simpático. Ele tem origem, ele tem na ligadura da artéria mesentérica inferior. A lesão do plexo hipogástrico superior leva à ejaculação retrógrada e bexiga neurogênica. É fácil diagnosticar no pós-operatório, eu já diagnostiquei. O paciente não ejacula mais nada. E o plexo hipogástrico inferior é um plexo misto. Ele é infrequentemente, infelizmente, ele é infrequentemente identificado durante as retossigmoidectomias oncológicas. Ele é um plexo misto de onde se originam os nervos erigentes a partir das raízes sacrais S2 e S4. E a lesão do plexo hipogástrico inferior ou dos nervos erigentes leva à disfunção erétil. Com relação à entrada para o plano sagrado ou início da excisão total do mesorreto, o paciente está na posição de Trendelenburg e a gente colocou essas notações aqui porque é sempre fácil. Como nós sempre utilizamos 6 trochartes, tem que sempre haver triangulação. Então, é muito fácil para o cirurgião perceber quando ele tem uma falha de progressão. Se uma das pinças, portal da fossa ilíaca esquerda, ou a outra pinça, o portal do hipocôndrio esquerdo, não estiverem nessa posição, ele está operando aqui embaixo. O conceito de triangulação é antigo, é difundido na nossa sociedade bastante pelo Dr. Mauro Pinho e pelo Dr. Pandini. São antigos e devem ser respeitados também na cirurgia do reto. Então, se alguma coisa não vai bem aqui, o que nesse momento não é o caso, mas frequentemente ocorre falha de progressão durante a cirurgia do reto, e é isso que o cirurgião, talvez esse seja o maior talento do cirurgião, é identificar a falha de progressão e corrigir. Se não há triangulação, a operação não vai bem. Quando há triangulação, não tem nada a mostrar, os senhores todos já sabem o que acontece. O outro aspecto é sobre que nós dissecamos o reto como se fosse uma casa. Nós primeiro derrubamos o chão, depois derrubamos as paredes laterais e, por último, derrubamos o telhado. Ao contrário do que se faz quando se vem de baixo para cima, onde se vem primeiro pela face retal posterior, depois pela face retal anterior e, por último, as laterais. Novamente, o princípio da triangulação, eu só tenho 2 minutos. Lembrar que devem estar triangulados os portais auxiliares. O cirurgião trabalha sempre com os portais do lado direito do paciente e a ótica nunca sai daqui. Então, o cirurgião deve controlar o auxiliar de forma sempre triangular. Ou seja, então aqui, no caso da face lateral esquerda, um dos portais vem à frente e o outro vem afastar a parede lateral pélvica da esquerda. Outra consideração importante sobre se nós vamos utilizar 6 portais ou não é se nós vamos ter 2 auxiliares. Se nós não vamos ter 2 auxiliares, não há por que passar um portal suprapúbico, porque se são 3 auxiliares, são 3 cirurgiões, são 6 mãos, 6 trochartes. Então, cada mão vai ocupar um portal. E é importante que cada mão esteja sempre ocupando um portal. Então, essa dissecção da face lateral direita, elas são diferentes de fato. A face lateral esquerda, às vezes, oferece um pouco mais de dificuldade devido à tangencialidade com que entra o instrumento da fossa ilíaca direita. Então, para o cirurgião canhoto, é muito mais fácil operar a face lateral esquerda. E a face lateral direita, ela vem depois que foi operada a face posterior. Eu gostaria de mostrar para vocês que essa é a apresentação para a dissecção da face anterior, que é, sem dúvida, a mais importante. Lembrar que a triangulação deve ocorrer na face anterior e a ressecção desse flap de aumento está descrito na descrição original de Hilde sobre a excisão total do mesorreto, porque ela permite que, ao ressecar o peritônio do fundo de saco reto-vaginal, você caia num plano imediatamente dorsal às vesículas seminais ou à face posterior da vagina. Sobre se nós devemos ou não, como o Armando mencionou, ressecar a face de Denonvilliers, isso persiste controverso, porque a ressecção da face da Denonvilliers incorre em uma porcentagem ou quase uma rotina de disfunção erétil, devido à possibilidade de lesão nervosa. Então, permanece controverso se nós devemos ou não
ressecar a face de Denonville e, na realidade, sobre se é possível identificá-la na maioria dos casos, sobre se a maioria dos cirurgiões que estão operando reto hoje em dia, se eles têm como identificar a face de Denonville e ressecá-las. Esse é o que nós queríamos mostrar para vocês. Estamos chegando ao fim. O Vitinho já comentou aqui que para a realização da anastomose coloretal, para a transecção do reto, a via preferencial no Hospital das Clínicas, no serviço público onde nós trabalhamos, infelizmente, é a incisão auxiliar e o emprego de um grampeador convencional. Um grampeador laparoscópico pode ser empregado, mas não pelo portal da fossa ilíaca direita, como é a prática do Dr. Armando, mas sim por um portal suprapúbico, na nossa experiência. O Vitinho foi gentil ao falar que a gente, às vezes, fecha. A gente tem fechado a brecha mesocólica sempre, apesar do Dr. Olival não gostar. Ele quase me bateu ali, se a gente fecha a brecha mesocólica, porque, de fato, a hérnia pós-operatória, a hérnia interna, é um fenômeno raro, mas nós, infelizmente, já tivemos. O grande problema está nesses casos, né? Esse caso é um caso lá que o Dr. Armando gentilmente me convidou para operar, um caso há alguns anos atrás, de um paciente idoso com neo de reto extraperitoneal, submetido a neoadjuvância, e vocês vejam que, apesar de triangular, a gente não consegue criar espaço para operar, porque existe retração cicatricial e existe volume tumoral. Além disso, é uma pelve masculina no indivíduo obeso. Nessa ocasião, lembrar sempre de fazer o checklist. Antes de fazer qualquer coisa, e sobretudo antes de começar a operar, lembrar se tudo isso está certo, se o equipamento está correto, se a anestesia está relaxada, se os auxiliares estão todos, se ninguém está dormindo, estão usando as duas mãos, e se o decúbito está adequado. E para resolver esses problemas, nós temos algumas soluções, estou acabando, mas não são boas. Elas não são muito boas, como Pandini já comentou e como o Armando já comentou. Esse que nós mostramos aqui é o Goldfinger, era um afastador descartável, fabricado aqui pela Johnson, que não tem mais, né? Mas ele otimiza a triangulação, na medida em que ele pode criar 2 pontos de apoio através de um único portal. Então, vocês podem utilizar um portal que fica sobrando para um terceiro ponto. O outro é dos afastadores retráteis endoscópicos, que foram idealizados pelo Dr. Leroy. Eles podem ajudar, eu não sei se eles ajudam na maioria dos casos, a opinião dos cirurgiões varia bastante. Esse é um afastador em H, que foi colocado na face posterior do reto. Vocês vejam que naquele caso ele não ajudou, mas nesse caso ele parece ajudar. Alguém pode falar subjetivamente, né? Bom, mas nesse caso não precisa. Concordo sim. Esse outro afastador em F, onde eles podem servir para afastar o reto. Todos esses afastadores nós tivemos a oportunidade de testar. É o que tem para fazer quando existe falha de progressão do reto antes da conversão. E exatamente por quê? Pelo motivo que todos vocês sabem. A conversão vai resolver o problema do doente e a cirurgia vai terminar. Mas não vai facilitar muito, não vai facilitar pra caramba, né? Então, esses afastadores são uma tentativa que a gente tem, que o serviço deve ter. Lá no Hospital das Clínicas, como o Dr. Sérgio falou bastante, nós temos para utilizar quando é necessário. Novamente, obrigado pela presença aí, pessoal. Obrigado, Serginho.